Oi, Vânia, tudo bem? Oi, Anne, bem-vindas. Boa noite. Oi, Adilson, tudo bem? Querido professor Anacleto, bem-vindo. Vou chamar a Cris aqui. Oi, Vânia, tudo bem? Vamos aguardar a Cris aqui, ver se ela consegue entrar. Mais uma noite de live. Hoje vamos falar sobre microlearning, tema super interessante. E a Cris é uma especialista nessa área também, de cursos à distância, cursos online, também palestrante, trabalha com consultoria também para marcas, empresas. Então ela tem uma bagagem bem interessante. E hoje à noite a gente vai fazer um bate-papo falando sobre isso. Quem estiver aqui nos assistindo, se quiser fazer perguntas, podem ficar à vontade. Oi, Olá, Cris. boa noite. Tudo bem? E você, tá me ouvindo Tu... bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim, A live da Loira e Morena hoje. é verdade. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Bem-vinda. Prazer te Obrigada. receber nessa live. Obrigada pelo convite, Que gostei legal, né? bastante. Como esse nosso mundo do IAD nos coloca tão longe e tão juntos ao mesmo tempo, né? Sim, Ai, que bacana, bem feliz. A gente vai aguardando um pouquinho, então, se tiver mais alguém entrando aqui na live. uhum. Cris, então, queria te dizer que eu estou bem feliz por ter te conhecido e acredito que a tua forma de trabalho, ela realmente na prática ela funciona, porque a gente estava buscando uma pessoa nessa área de branding, de marca, e não foi por acaso que você caiu na nossa, na nossa rede. E a gente Ai, teve que bom. uma primeira conversa, várias conversas, a gente teve conexão. E o teu trabalho realmente ele faz muita diferença. Eu gosto muito da prática, né? Que é como você trabalha, porque eu também trabalho com consultoria e é difícil, né? Se você não praticar, você esquece. Sim, E você tem essa orientação que é bem importante. E também a questão dos cursos online e AD. Eu estava aqui pensando hoje, assim, o que a gente poderia falar além do teu conhecimento, né, com relação a isso. E eu fiquei pensando que eu tenho um espaço de treinamentos aqui em Florianópolis e é presencial, né? uhum. E os cursos que a gente faz, que as pessoas ocupam, que a gente faz, e treinamentos que eu participo, ou que a gente ministra, enfim, geralmente são cursos bem longos, né? O curso de um dia todo, Uhum. presencial, 2, 3 dias, uma semana. E a gente se deparou, assim, com várias questões, né? A gente já tinha bastante a questão do tempo. Oi, Aline, bem-vinda. A gente já tinha a questão do tempo antes, né? Mas com a pandemia as coisas parece que embaralhou tudo, né? As coisas assim, Uhum. o que tu tinha um norte já não tinha, não tem mais, o que você estava planejando, você teve que replanejar, né? E eu fiquei pensando aqui, como é interessante a questão do microlearning. Eu acho que assim, não sei se é para mim, mas eu acho que essa veio num momento bem interessante, porque como a gente pode não deixar de se capacitar as empresas, né? Falo quanto empresa e também quanto colaborador e como ser humano, né? Quanto ser humano. A Uhum. gente não pode deixar de se capacitar. Mas, assim, o tempo está bem escasso. A gente está vivendo hoje família e empresa dentro do mesmo teto, né? A gente está tendo Sim, as empresas, elas voltaram praticamente para dentro das casas. A gente está tendo uma empresa e uma casa no mesmo espaço. E isso dificultou bastante para a gente ter concentração, para a gente conseguir fazer uma capacitação mais longa. Então, essas pílulas do conhecimento, né, do microlearning, elas são bem uhum. interessantes. E quando eu Sim, comecei a ler isso no teu site, e esses dias um curso que eu fiz também sobre a questão de montar um curso online, né,
E eu acho que faz todo sentido, assim. Eu comecei a praticar algumas coisas no sentido assim, ah, eu não tenho tempo para ler um livro todo, mas então eu vou ler uma página. Eu não tenho tempo para ir, não consigo agora ir para academia, né? Eu não sei como tá aí no Rio de Janeiro, mas tipo, Florianópolis abre e fecha a academia. Então, assim, Uhum. ah, eu vou fazer 15 minutos de exercício físico, vou fazer 15 minutos de leitura. Então, a gente vai diminuindo o tempo, mas a gente precisa se manter atualizado. Então, Sim. muitas pessoas entrando aqui. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, Cris, eu gostaria que você se apresentasse e fica à vontade, assim, eu vou te fazendo algumas perguntas. Na verdade, é um bate-papo, mas eu acho que é super interessante, porque cabe para os dois lados. Cabe também para quem é empresário e cabe para quem também está aqui interessado, né, em melhorar no dia a dia e se capacitar. Uhum. Sim. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou bastante feliz da gente ter essa oportunidade de fazer essa live. E para quem não me conhece, sou Cristiane Tio. Minha especialidade é branding e conteúdo. Então, é gestão de marcas, criação de marcas e trabalhar o conteúdo para que a marca tenha uma presença de sucesso, né? Uma presença online de sucesso, né? Que ela consiga se mostrar na internet. Uhum. E aí, uma coisa bacana que você falou com relação ao microlearning agora é que muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas esse assunto ele é voltado para quem quer produzir um curso, Uhum. né? Na verdade, não, porque a gente que produz conteúdo para falar da nossa marca, a gente entendendo como é que funciona o microlearning, sabendo das plataformas, onde a gente pode trabalhar e diferentes formatos que a gente pode fazer, eles ajudam muito o nosso marketing de conteúdo. Isso. Entendeu? Então ele não é apenas para, ah, eu quero fazer, não quero fazer curso, então esse assunto não me interessa. Na verdade, interessa muito porque entendendo isso, você melhora muito a sua produção de conteúdo e você amplifica, né, os meios onde você está produzindo conteúdo, porque a possibilidade do microlearning de você ter ali aquele alvo tão rápido facilita o produtor. Na hora que Uhum. você está produzindo o curso, você produz muito mais rápido e com muito mais assertividade. E a pessoa que está recebendo o conteúdo também, ela atinge o objetivo de aprendizado muito mais rápido do que se ela fosse fazer um curso inteiro, né? É, hoje a gente consegue ver as mídias, né, Cris, como mudou bastante. Por exemplo, o Instagram, ele limita também, né, você na divulgação do teu produto, né? É a história de um pitch de vendas. Você tem lá 2, 3 minutos para você apresentar a tua ideia para alguém comprar a tua ideia e querer investir no teu negócio, né? E aí isso a gente Sim. consegue aplicar e como você falou, não é só para quem quer, né, montar um curso. Eu acho que isso é bem interessante, Cris, porque talvez algumas pessoas tenham pensado sobre isso. Uhum. E é diferente, você consegue fazer as duas coisas. E eu acho que quem está aqui, que tem um negócio, né, ou que trabalha numa empresa, ou que trabalha com marketing, ou que trabalha com. Hoje tudo é conteúdo, né? Sim. Tudo O é conteúdo é a conteúdo. base de tudo. Isso. E tanto que até há um tempo atrás, a gente dando um passinho para trás, o conteúdo ele era meio que algo que dava um diferencial para algumas marcas. E hoje ele já não é mais, porque todo mundo tem que produzir conteúdo. Então o Uhum. fato de você ter o conteúdo, ele já não é o que agrega o diferencial. E aí a gente está trazendo muito mais o branding agora, muito essa coisa de fortalecer a identidade da marca, porque é essa identidade da marca que vai diferenciar o teu conteúdo num mundo onde todo mundo está produzindo conteúdo. Por que as pessoas vão prestar atenção no teu conteúdo e não no do outro, Sim. né? Então esse diferencial da marca é que faz a Uhum. grande diferença. É, e eu acho que seria legal você falar um pouquinho também, Cris, sobre o branding. Eu acho que é bem interessante, porque cabe aqui também, né? Cabe nessa nossa discussão de hoje, porque também a gente está falando da marca e também falando de conteúdo, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, acho que é bem interessante. Os passos iniciais, né, para quem não conhece nem o termo branding, na verdade, branding ele vem de marca. Então, ele significa o quê? Você desenvolver, você criar uma marca, né? Você construir uma marca ali. É lógico que quando é pode ser uma marca pessoal, pode ser uma marca corporativa, e você Uhum. fazer a gestão dessa marca. Então, todos os canais ali onde você vai poder fazer a tua comunicação. Então, a gente fala muito de branding digital, porque ele saiu daquela questão do branding e hoje a gente tem que estar muito afinado no ambiente digital. Uhum. Então, o branding é a nossa presença em todas essas ferramentas aqui no mundo digital. O branding digital é isso. Então, ele é como que você se apresenta nas redes, qual é o tipo de conteúdo, como é que você ajuda as pessoas que estão te seguindo,
como que é a tua comunicação, se você tem conteúdo gratuito ou não, se o conteúdo é pago, como é que você divide esse teu conteúdo, tudo isso tem a ver com a tua promessa de marca, né? Então, a gente está alinhado com a marca e a gente trabalha o conteúdo em torno da marca. Uhum. Então, esse é um ponto importante. A gente muitas vezes vê a pessoa cria ali um perfil, né? No Instagram, alguma coisa assim, mas não faz um trabalho de marca. Então, ela cria uma colcha de retalho nas publicações. Ela pega uma publicação de um lugar, uma publicação de outro, cada coisa tem uma cara. Não tem uma identidade própria daquela pessoa. Eu costumo Né? falar, Cris, que são uns espasmos, porque assim, eu passei por essa fase também. Porque, e uma coisa que é bem importante também, a gente tem em mente que nós não conseguimos ser bons em tudo, né? Então, muitas vezes Uhum. você encontra, e vou falar assim por mim, sabe, Cris, o que você fez com a consultoria que você tá ainda trabalhando com a gente, assim, é muito importante, porque isso nos deu, assim, uma vantagem gigante de meses lá na frente, porque, assim, muitas coisas a gente olha, o que a gente está falando aqui, muitas coisas não são coisas que as pessoas não sabem. Sim, as pessoas conhecem, mas outra coisa é a gente tirar o tempo e sentar e colocar a mão na massa, né? É Sim. sentar e assim, eu conheço, mas como eu vou pôr no papel esse conteúdo? Eu sei onde que eu quero chegar a minha empresa, a questão do branding. Assim, são estágios e passo a passo que a gente Sim. precisa ter, né? Isso muito forte. E quando a gente está envolvido num todo que é maior, nós não conseguimos ter esse tempo, né? Então, como isso é importante. E quando você fala das redes, é bem isso, assim. Eu costumo falar que eu publicava alguns espasmos, sabe? Vi uma coisa, bem legal, vou publicar. E a partir do momento que você entende que você tem que dar uma sequência, que né, a pessoa tem que... Quem é você? O que que você faz? O que que você oferece que pode ser atrativo para mim? Né? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Porque é o tempo todo, você vai alimentando, né? Sim. Você falou uma coisa muito bacana que é assim, a ideia, né, de a gente trabalhar a consultoria é justamente a gente trazer essa ordem no que a gente vai fazer. Porque a gente Uhum. vê tanta coisa, então existem tantas redes e tem tantas coisas que eu posso fazer nas redes, então o que eu vou priorizar? Como é que eu vou começar? O que eu faço primeiro? E aí depois? E depois? Então, quando a gente começa meio sem esse norte, né, sem essa ideia, a gente quer fazer tanta coisa e aí uma está super empolgado, produz um monte deles e aí depois na outra semana a gente esquece Uhum. e para, né? Perde esse pique. E aí esse tempo que a gente some, os nossos seguidores eles param também de acompanhar a gente. Então, muito mais importante do que a Sim, gente produzir um monte de conteúdo é a gente ter a constância ali no que a gente está fazendo. E isso. é muito normal esse sentimento assim, de estar afogado com a quantidade de coisa que tem para fazer. Só que é totalmente possível, a gente vai fazendo aos poucos. E aí quando chega uma hora, você já tem um processo tão bem formadinho para tudo que as coisas vão fluindo, Sim, o né? começo é sempre difícil, né, Cris? É uma coisa que você vai avançando e vai melhorando e a gente se sente muitas vezes inseguro, né? Saber assim, será que eu tô indo para o caminho certo? E uma outra coisa também bem importante é que tudo tem seu tempo. Uma coisa que você Uhum. fala que é bem importante, né? A gente tem que ter o tempo, a gente vai ter um tempo. Eu não vou ter a minha marca conhecida da noite pro dia, a não ser que eu tenha um lançamento, algo, né, que Invista acontece muito em anúncios, né? ou algo assim que, nossa, nesse momento caiu a minha empresa no boom, assim, né? Como acontece. Mas essa movimentação de conteúdo e conteúdo direcionado, né? E você vai trazendo o teu público, eu acho super importante isso. E Cris, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se também, talvez eu estou tirando o foco, mas por exemplo, assim, a gente pode aplicar o microlearning para as redes sociais, não só para curso online? Sim, então, é exatamente aí que entra a questão do marketing de conteúdo, né? Porque Uhum, o microlearning, ele é, por exemplo, quando você faz uma pesquisa no YouTube porque você quer resolver um problema específico. uhum. Por exemplo, você está tentando você está querendo criar uma imagem lá no Canva e você não sabe como é que faz para importar uma foto sua. Você, nossa, mas eu não estou achando como é que é. Você abre o YouTube e pesquisa lá, importar foto Canva. Esse vídeo curtinho ali, que o rapaz faz em 2, 3, 4 minutos,
Isso é o microlearning, né? Uhum. Ele criou ali algo que não é, ele não está te vendendo um curso e nem está te vendendo um produto. Você acessou um conteúdo dele gratuito, um vídeo no YouTube, mas você já obteve ali um conhecimento dele. Então, por exemplo, quando você compra um aplicativo, você baixa um aplicativo, você vai começar a usar. Aqueles vídeos que aparecem lá com passo a passo inicial, você pode reparar que eles não fazem assim, aprenda aqui o treinamento de 10 horas para você saber tudo sobre a ferramenta. Nunca é assim. A gente começa, primeiro, um vídeo curto ali de 10 minutos, como configurar a ferramenta. Aí o Uhum. segundo é como que você faz para conectar essa ferramenta com uma outra? Aí mais 10 minutos. Então você tem vários vídeos curtos de 5, 10 minutos e isso é microlearning. Isso ele vai além da questão do curso, porque ele é um marketing de conteúdo de quê? Da satisfação do teu cliente. Você está tornando a experiência do teu cliente com a tua ferramenta o mais positiva e amigável possível. Então, Uhum. essa é uma parte também do marketing de conteúdo, porque o marketing de conteúdo ele não é só para antes da venda. Depois da venda também, a gente continua entregando um conteúdo que possibilite. Então, muitas vezes a gente vai acabar produzindo algo novo, porque a gente identificou uma nova necessidade de um cliente. Então, isso também é Uhum. parte do marketing de conteúdo. Por exemplo, podcasts, né? Tem podcasts Sim. que eles são só de uma conversa, você não está ali aprendendo nada. Mas tem podcast que ele é basicamente um resumo de um livro. Você aprende tudo sobre aquele livro, o cara te passa lá os pontos principais do livro, os insights. Isso também é uma forma de microlearning, entendeu? Eu tava ouvindo esses dias um podcast do pessoal da HSM e falando, eu acho que tem uma startup que fala que é 12 minutos o nome, né, da startup. Sim. Isso, e Uhum. ele falando sobre isso. E aí eles tinham várias pessoas dessa área do microlearning e eles estavam entrevistando. Então, uma pessoa entrevistava, tudo em podcast, né? E falando assim do tempo e de como isso melhorou a vida das pessoas, porque hoje a gente diminuiu com a questão da pandemia o deslocamento, mas assim, o que você faz quando você se desloca para o trabalho? Florianópolis tem um trânsito que tem dias que você demora 5 minutos para chegar e tem dias que você demora 1 hora para chegar. Então, como aproveitar esse teu tempo, né? Uhum. E o podcast é Sim. uma coisa bem fácil. E são, como você falou, são pílulas, são coisas pontuais. Eu já ouvi podcast de 1 minuto e meio que me ajudou muito, sabe? Uhum. Então, como isso me ajuda e como isso eu posso passar para o meu cliente, né? Quanto empresa, como a gente pode se reinventar nesse meio. Eu acho isso super legal. Sim, o grande lance do microlearning é você conseguir identificar uma necessidade bem específica, né, do teu aluno ou do teu cliente, e ali em poucos minutos você dá toda a explicação para ele. Ó, Então pode ser um curso, pode ser. Teve uma pessoa que falou alguma coisa aqui, o né? Anacleto, ele perguntou se é só para marketing dentro de uma empresa ou deve envolver toda a organização, a questão do microlearning. Por exemplo, muitas vezes ele envolve o RH, porque muitas vezes o RH ele cria esses cursos que são de microlearning para uma pessoa, um novo colaborador. Então ele vai Uhum, ali, ele recebe todos esses pequenos cursos para ele aprender sobre a cultura da empresa, para ele aprender quais são ali como que funciona a questão de documentos, como é que funcionam os departamentos, enfim. Então pode ser um RH produzindo microlearning, pode ser um profissional que produz o microlearning para usar o microlearning como uma forma de marketing de conteúdo para divulgar o negócio. Então, por exemplo, vou criar um blog, ele pode ser um post de blog, um artigo de blog, ele é uhum. um formato de microlearning. É lógico que tem alguns artigos que a gente lê que você fala, nossa, mas esse artigo não me ensinou nada, né? A pessoa fica só no blá 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 ali no Sim. artigo e não te leva a lugar nenhum. Mas tem artigos que eles são bem profundos, te ensinam muito e ali em poucos parágrafos. Então tem artigos mais longos também, Uhum. né, que acabam parecendo até uma monografia, ou outros que são curtos, mas que você consegue aprender muita coisa. Então, o formato em si, ele pode ser muito variado, ele pode ser um quiz. Você faz um quiz e com aquele quiz a pessoa já consegue aprender alguma coisa. Por Uhum. exemplo, quando a gente pensa em quiz, ele pode ser para mil coisas. Ele pode ser para você fazer uma identificação de uma necessidade ali, desenvolvimento daquela pessoa. Então, a pessoa, ela
não sabe que curso que ela deve fazer agora. Se ela deve ir mais, por exemplo, para algo relacionado à inteligência emocional ou comunicação não violenta. Então, ela faz um quiz ali com uma série de perguntas que vão direcionar. Fala, olha, então esse curso aqui é mais indicado. Então, você vê, até mesmo na hora de você vender o teu produto ou o teu serviço, você pode oferecer um quiz, que ele também é um formato de microlearning, porque você está identificando uma necessidade. Você soluciona um problema. Quando eu comecei a ver sobre o microlearning, foi até porque eu me sentia um pouco culpada com os cursos que eu produzia, que tinham 1 hora de curso. E até mesmo a Masterclass lá, que eu criei com 2 horas, eu quis colocar o nome dela de Masterclass, porque eu tive essa culpa de falar, nossa, mas são 2 horas, né? Só que, na verdade, o que acontece? Um curso, ele é o quê? Ele é algo que resolve um problema de alguém. Então, se você consegue resolver o problema que aquela pessoa tem, não importa se ela aprendeu em 10 minutos, se ela levou 2 horas. Sim. Então, é uma jornada. Qual foi a jornada que aquela pessoa precisou? Por isso que eu gosto muito de trazer o exemplo do YouTube, porque eu acho que o YouTube salva muita gente hoje em dia. Sim. Quando você quer fazer alguma coisa, você não tem ideia, você entra no YouTube, tem alguém te ajudando, tem alguém te ensinando. Então, esses dias eu tive um exemplo que o meu celular, ele simplesmente não ligava mais. Ele ficava a tela preta. E aí eu falei, não vou para assistência, vou tentar. E aí eu fiquei meio dia com o celular morto aqui, agoniada. Eu pensei, vou no YouTube. Fui no YouTube e procurei lá. Escrevi, né? Celular, a tela assim, não sei o quê. Nossa, Cris, eu acho que tinha mais de 15 pessoas. Assim, tinha muito em inglês, né? Porque o iPhone é americano, mas assim, tinha muito em português. E eu demorei, e como você falou, assim, não importa quanto tempo demora. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo que eu nem achei que fosse caber nesse momento. Mas olha só, eu fiquei umas 3 horas, mais eu acho, tentando resolver o problema do meu celular. Mas o vídeo do YouTube que a pessoa explicou o passo a passo foi muito rápida. Entra aqui, aí vai aparecer essa mensagem, daí você baixa aqui, aí conecta o cabo, não sei o quê. Enfim, eu consegui resolver o problema do meu telefone sem ter ido para assistência técnica com o vídeo no YouTube. Deixa eu ver que alguém está falando aqui, necessidade do setor. Deixa eu ver se eu consigo ler. Kiara, é Kiara que fala. Acredito que essa integração entre os setores da empresa é fundamental, pois uma necessidade de um setor pode ser suprida por outro, mas costumam buscar externamente. Eu pensei muito nisso, Kiara, quando a Cris falou, e a Cris pode falar melhor do que isso, melhor do que eu. Sim, porque se você... Eu não cheguei a ler o texto dela inteiro aqui que você estava lendo, mas ela está falando com relação a essa... de quando um treinamento ajuda em outro... Dentro da isso, no setor, na empresa, ao invés de buscar alguém de fora, por exemplo, assim, alguém que tenha conhecimento num setor pode ajudar outro que está precisando. Sim, isso acontece muito, né? Então, e aí o microlearning, ele entra muito nisso, porque a gente tem uma necessidade muito específica, então o teu objetivo não é formar aquele colaborador em tudo que existe com relação àquele assunto. A gente tem um objetivo muito específico. E isso até facilita o engajamento do aluno. Se você mostra para o aluno que ele vai chegar rápido do outro lado, né, ele vai cruzar rápido a linha de chegada, ele fica muito mais ali interessado no teu curso do que se ele sente, nossa, mas eu vou ter que assistir isso tudo para conseguir resolver um problema tão simples, né? Porque a gente tem esse sentimento de que o nosso problema é um problema simples, né? A gente quer resolver, né? Então, e aí é exatamente o que você falou da questão do vídeo. A gente leva um tempo para encontrar o vídeo perfeito, mas na hora que a gente encontra, aquele único vídeo ali já é capaz de ajudar a gente. E aí você pensa, a gente trazendo essa experiência para marcas, né? Então, se você... Muitas vezes as pessoas que fazem esses vídeos aí ajudando, como é que faz, o rapaz ele deve trabalhar em outra área, ele nem deve ser dessa área, ele faz o vídeo porque ele gosta. Mas pensa você fazer em vídeos que são relacionados à tua área. Aquela pessoa te assiste e aí ela fica com você na memória dela, de que você foi a pessoa que conseguiu resolver um problema que ela tinha. Então, quando ela tiver um problema maior, que ela perceba assim, esse problema eu não vou conseguir resolver sozinha, eu preciso contratar alguém para resolver, ela vai lembrar de você. Você vai ser a referência para ela.
né? E Então, como é foi nesse... falado aqui na empresa também, eu acredito que quando a empresa tem vários setores, né, uma empresa maior assim, a gente tem muito isso de socorrer um no outro, né? Um vai, eu sou da área de RH e, por exemplo, assim, eu tenho um problema aqui no computador, na impressora, não sei o que, você corre para um colega teu de dentro da empresa. E Sim, se a gente tiver essa cultura, a gente vai se ajudar muito mais, as coisas vão acontecer muito mais rápido, né? sim. Até mesmo assim, quando você... eu sempre fui muito ligada a essa parte de redes sociais, né? Sempre trabalhei muito na parte da internet. Então, eu vi quando as redes sociais nasceram, tudo isso, eu acompanhei isso tudo. Então, para mim, isso sempre fez parte. Mas se você pegasse há um tempo atrás, lá para 2009, 2010, algumas empresas, isso para elas era uma coisa muito nova. Então, a gente tinha muitos colaboradores ali que não tinham a menor ideia de como usar essas redes para o trabalho, de como usar tudo isso para funcionar bacana no trabalho dele. Então, independente de eu não ter sido contratada para ensinar, né, eu não era uma professora, mas como eu era Uhum. aquela pessoa que tinha aquele conhecimento, muitas vezes eu produzi esses treinamentos para que pudesse fluir melhor o trabalho na empresa inteira. Então, é exatamente o que eu acho que foi a Kiara que falou, né? Você não tem Isso. necessidade de trazer uma pessoa de fora, você pode fazer essa combinação de conhecimentos e com esse microlearning, você consegue produzir tão rápido um conteúdo, você facilita tanto que até o investimento que a empresa tem que fazer para produzir esses materiais é muito baixo, né? Diferente de você ter que produzir um curso longo, que você vai ter que colocar ali, você vai ter que tirar todos os seus colaboradores durante muito tempo para que eles possam participar dessa aula. Então, em poucos minutos ali você consegue ajudar e principalmente com essa ajuda das ferramentas digitais, cada um vai poder estudar aí no seu tempo, na hora que achar melhor ali. Um prefere na hora do almoço, o outro prefere depois do trabalho. Então, essa possibilidade da ferramenta, né? O microlearning, ele cresceu muito exatamente com o crescimento do e-learning e o crescimento de duas coisas que são o aprendizado social, que é esse aprendizado que a gente consegue fazer por meio de redes sociais, então, ou mídias sociais, como Uhum. YouTube, aqui no Instagram, e o aprendizado mobile, que é essa coisa de você poder aprender em qualquer lugar. Você está numa Uhum. sala de espera de médico, você está estudando, você está aprendendo. Então, essas duas coisas, o mobile e o social, ampliaram a capacidade do microlearning. E aí teve uma pessoa que falou aqui para dar um exemplo de microlearning para marcas, né? Uhum. Depois também tem aqui pedindo do microlearning no macro da empresa, a Kiara também. Na questão da marca, por exemplo, quando a gente está pensando em trabalhar o microlearning como marketing de conteúdo. E aí ele pode ser para você começar a mostrar a tua experiência, o teu conhecimento e trazer público por meio do microlearning. E aí ele pode ser um podcast que você cria para ensinar algo, pode ser você criar um blog aqui naquele uma coisa, ou vídeos que você faz no YouTube. Acho que deu gravado aqui, não sei se eu caí. Todo mundo. Acho que deu Vocês uma estão me travada. vendo? Agora voltou. Ah, tô vendo aqui os Eu coraçõezinhos. tô te vendo. Então, e aí quando você cria o microlearning com esse pensamento também, para divulgar o teu conhecimento ali, né, para fazer divulgar a tua marca, ele também é para a marca. E como eu falei no exemplo do microlearning, quando você faz para depois que o cliente já entrou na sua empresa, que a gente chama de onboard, né, que é quando você tem aqueles micro vídeos ali ensinando como vai fazer cada coisa. E aí é tudo curtinho, então o teu cliente que comprou uma empresa que faz um trabalho maravilhoso nessa questão de ensinar a usar os produtos, e não existe ninguém melhor, é a Apple. Quando você abre um manual da Apple, você fala, eu quero ler esse manual. Nenhum outro manual você tem vontade de ler, porque o cara tem tanto texto, ele quer que você se torne um engenheiro naquele produto, né? Sim. Tanta informação naquele manual. Agora a Apple é simples, ó, este botão você vai ligar, aqui vai acontecer tal coisa, e pronto, é isso que você precisa saber. Objetivo, né? Exatamente. Então, a ideia, o pensamento do microlearning é exatamente esse. Vamos ser objetivos no que a gente quer resolver. Então, muitas vezes, uma pessoa ela acaba não comprando um curso porque ela pensa, nossa, mas eu vou ficar indo lá 6 meses e o que eu preciso é tão rápido.
é tão curto, então você consegue enxugar muita coisa. Aí a gente vê essas graduações, encurtando também graduações de 2 anos, então a gente vê como é que o nosso tempo está ficando mais acelerado, né? Mais curtinho, então a gente tem que conseguir fazer as coisas cada vez mais personalizadas, e isso também é outro fator bacana do microlearning. Ele é extremamente personalizado, então o telefone que você estava procurando era um telefone específico e um problema específico. Não era Isso. qualquer aparelho, qualquer telefone, Uhum. qualquer problema. Então, esse também é outra pegada do microlearning. O Anacleto está falando aqui, aceleração e necessidade de aprender, desaprender e reaprender exige mais velocidade em tudo. E como o tema pode ajudar nesse processo? O microlearning, ele ajuda nesse processo de você pegar informações rápidas e principalmente assim, de você também não ter que você sai daquela base antiga de que para você aprender aquela coisa específica, você tinha que passar por todo, né, um background, você tinha que passar por todo um bastidor daquele tema, daquele assunto, para você chegar no principalmente. E eu entendo o microlearning, ele é mais ou menos como um mapa mental. Então, aquela visão que a gente tem do mapa mental, né, que a gente tem ali várias ramificações, o microlearning ele é basicamente isso. Você vai abrindo gavetas e vai tirando o que você precisa. E essa coisa do aprender, desaprender para poder aprender algo, né? Porque muitas coisas a gente não consegue aprender porque a gente está tão preso num aprendizado anterior e o nosso mundo já mudou. Você não pode se manter com esse pensamento. Por Então ele te exemplo, ajuda porque você vai abrindo as caixinhas. assim, eu estava vendo já há algum tempinho, mas assim, as empresas falando de que, principalmente na área de tecnologia, que é uma área que tem muita vaga e, né, e tem muita demanda, dizendo que as empresas já não estão mais contratando pelo diploma, né? Então, assim, porque tem muita gente na área de tecnologia que não tem uma graduação. E isso há bem pouco tempo atrás não era cabível, né, Cris? É como se a pessoa não conhecesse. Então, quando você fala das Sim. gavetas, é um pouquinho disso. A área de tecnologia é muito específica, né? Então, você é programador back, outro é front, outro... Então, assim, você aprendeu, muitas vezes num curso de 20, 30 horas, estou, né, aqui dando um exemplo, mas você consegue resolver o problema daquela empresa que quer desenvolver um aplicativo, ou um site, um produto. Então, essa pessoa ela tem muito valor. Assim, eu trabalhei em universidade, enfim, era uma coisa que a gente não achava que não era possível, né? Não que não estou contra quem faz graduação, muito pelo contrário. Mas são exigências que o mercado vê. Às vezes é uma E todo startup mundo está surge de vendo? 2 pessoas que se uniram e pegaram o seu conhecimento e aplicaram e deu certo. Sim. Deu uma travada aqui, mas eu ouvi o que você falou com relação às startups. E é basicamente isso mesmo. Você colocou 2 pontos que são muito importantes. Quando a gente essa coisa de a gente não ter mais a necessidade da graduação, a gente viu muito isso naquele boom da internet, né? Quando começaram aquelas empresas.com, as pessoas que mais conseguiam faturar, que conseguiam criar empresas maravilhosas, as pessoas nem tinham graduação. A gente tem exemplos desses caras aí de rede social, Zuckerberg, vários caras que até o próprio Peter Thiel, que é do PayPal, o Elon Musk, são pessoas que sempre questionam essa coisa da graduação e do ensino formal, da necessidade deles, né? Então, será que é necessário? O mais importante é o quanto você é efetivo, o quanto você consegue resolver os problemas, né? Então, são 2 coisas diferentes. Então, esse ponto é muito importante que você trouxe, que antes a gente valorizava demais esse diploma, né? Essa visão acadêmica. E outra coisa também é que a gente antigamente valorizava muito o especialista. Isso também é É, uma outra coisa que destaca o microlearning. A gente valorizava muito aquela pessoa que sabia absolutamente tudo sobre um determinado assunto. Só que no nosso mundo hoje, uma pessoa que sabe absolutamente tudo sobre um determinado assunto, ela só sabe aquele assunto, ela vai saber pouco de outras coisas, porque não dá tempo de você saber muita coisa, né? Então ele vai para o caminho do especialista. Só que hoje a gente vê perfis de profissionais generalistas, principalmente os growth hackers, né, os caras que são os que trabalham muito com o crescimento da empresa e também nas startups,
e também a visão do design thinking, que você tem que ter essa coisa de compartilhar, você tem que ser multidisciplina. Então, a gente saiu de um mundo que valorizava muito o especialista e, hoje em dia, o generalista ele tem o lugar dele. E esse microlearning ele vai facilitando, porque você pensa, bom, para minha área, o que é importante que eu entenda desta outra área? Será que eu preciso saber tudo sobre essa outra ou eu posso buscar apenas algumas coisas? Então, ele vai te ajudando nisso, porque você consegue selecionar o que você precisa para funcionar para a tua área. E aí teve uma pessoa que falou com relação aos cursos da Udemy aqui, que falou com relação à pandemia. Nessa época de pandemia, cursos, como são cursos rápidos, também considerados como microlearning. Então, aí tem uma coisa polêmica com relação aos cursos da Udemy. O que acontece é o seguinte: quando a gente está num ambiente de marketplace de cursos, a gente vai ser comparado com uma série de outros professores, uma série de outros cursos. Uma tendência que sempre aconteceu lá na Udemy é do aluno ele comparar os cursos dentro daquele assunto e olhar e falar assim, esse aqui tenho 5 horas de aula, esse aqui eu tenho 1 hora, esse aqui eu tenho 10 horas. Então a gente vê que muitos cursos, com muitas horas, eles têm uma quantidade enorme de alunos inscritos. Por esse sentimento de muitas horas, mais conhecimento. Só que quando você entra no curso e começa a ver, isso não necessariamente é verdadeiro. Porque a gente vê professores que enrolam ali muito tempo para chegar no finalmente, aí até o próprio aluno deixa essa reclamação. Nossa, mas meu Deus do céu, levou 3 horas para chegar no que eu queria. E eu vi até mesmo professor na Udemy que gravou o vídeo e depois, na hora que foi jogar lá, diminuiu o tempo, né? Para poder ficar mais horas de explicação. Então, quando você está escutando a aula dele, quando você coloca ali para ficar 2 vezes mais rápido, aí sim ele fica na velocidade normal de fala. Por quê? Para ter mais tempo de curso, ele diminuiu o tempo do vídeo, né? Ele botou ali o vídeo com metade da velocidade. Então, a gente vê que muita gente aumenta o tempo ali para dar esse sentimento de, esse curso aqui vale mais a pena, está pelo mesmo preço, mas ele vale mais a pena porque ele tem mais tempo. Então, existe um pouco desse sentimento também. Mas, por outro lado, se você pega esses cursos, né, que acho que foi a Chiara que falou, sim, que são ali cursos menores, né, eles não entram no microlearning, porque o microlearning, ele é quando a gente está falando aqui em 10, 15 minutos de treinamento. Então, ele não entra nessa visão. O microlearning é bem curtinho mesmo. Onde a gente vê mais exemplos de cursos assim são algumas outras plataformas específicas e a gente vê também no Lynda, que é do LinkedIn. Lá no Lynda do LinkedIn tem alguns cursos que você vai ver lá que tem 15 minutos, 10 minutos. Então isso é microlearning, né? E aí faz parte daquela plataforma que você assina e você tem acesso a todos eles. Então, a gente vê também nesses programas de assinatura que você paga lá para um profissional específico, e aí tem vários, você vai escolhendo o que você quer aprender a cada momento. Então, a Udemy não entra nessa visão do microlearning, mas o que eu acho interessante é a gente abrir um pouco a nossa mente para essa coisa do tempo, porque o que acontece lá é muita gente ter esse sentimento de vou comprar um curso que tem 10 horas, mas na hora que você começa a estudar, você vê que, é lógico, não estou falando que são todos que enrolam, tem muitos cursos que você pega lá de muitas horas e realmente é uma formação completa. Mas você vai ver que por esse desejo de parecer mais completo pelo tempo, o professor ele acaba incluindo ali muita enrolação na aula e até mesmo ele faz essa coisa de aumentar, diminuir a velocidade do vídeo para ficar mais tempo de treinamento. A Chiara tá falando aqui que ela fez um curso nacional no qual diz muito e não ensinou nada. Fiz outro gringo no qual foi meu melhor investimento, curto e eficaz no que se necessitava. Isso Sim. É bem importante, né? Na Udemy você acaba vendo muito disso. Cris, eu só queria voltar ali para complementar. Quando você fala do especialista e do generalista, olha que interessante. Tu imagina que você é um ótimo especialista em determinado assunto. Só que do dia para a noite você pode ficar obsoleto. Do jeito Sim. que as coisas estão acontecendo, então assim, o que a gente está vendo em empresas, profissionais de 10, 15 anos trabalhando na empresa e daqui a pouco a empresa dispensou.
Por quê? Porque daqui a pouco Uhum. aquele próprio setor, aquela determinada área, aquela competência, ela ficou obsoleta, né? Então, essa questão Uhum. você, claro que você tem que conhecer, né? Não é isso, mas assim, isso é super importante, porque a gente sempre tem que ter, por exemplo, o plano B, né? O plano B Sim, nas questões. Então, quando você é fala lógico. do generalista, e é muito mais interessante também você conversar com uma pessoa generalista, senão você vai falar só sobre determinado assunto. Então, por Uhum. exemplo, hoje, se eu fosse só especialista nesse determinado assunto, talvez eu não conseguiria conversar contigo, Sim. né? Eu não ia É, conseguir, ou e eu ia fazer uma lista de perguntas e ia ler, né? Mas então, assim, a gente tem um pouquinho dessa visão de enxergar um pouco, e isso nos faz muito melhores também, sabe? sim. Né? São pessoas que você quer ficar perto, porque ela vai falar sobre um assunto, sobre outro assunto, sobre outro assunto. Ela não vai chegar a fundo lá, por exemplo, de programação. Eu estou estudando muito, conhecendo muito marketing com a Vânia, que está aqui assistindo a gente da VM, que faz o marketing da minha empresa. Então a gente discute muito. Eu já faço muitas perguntas, ajudo, consigo, estou construindo conteúdo. A Cris, você me ajudou muito, mas assim, generalista. Só que isso ajuda, né? Sim. E uma pergunta que a Vânia também fez aqui, qual seria o tempo do podcast? Se ela falou no máximo, ela está perguntando se é no máximo 12 minutos o tempo de um podcast. Aí quando a gente está pensando no, se a gente quer criar um podcast para abraçar o microlearning, aí é isso, máximo de 15 minutos você tem lá o teu conteúdo em formato microlearning. Mas podcast no geral, aí depende muito do teu público, porque você vai ver lá que tem podcast que o cara ficou falando 3 horas e as 3 horas acabou sendo divertido, acabou sendo interessante, você Uhum. acaba ficando lá e vai para a esteira na academia, vai fazer não sei o que, você está fazendo, você está ouvindo o cara falando ainda, porque foi interessante, tudo aquele blá 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 dele lá foi de fato interessante, e você ficou 3 horas escutando. Então aí o podcast ele vai depender muito do teu público, se o teu público está afim de ouvir um papo lá de 1 hora, de 40 minutos, se ele gosta mais curto. Porque quando a gente fala de podcast, a gente tem um público que, quando vê que é algo de 5 minutos, ele desanima, porque acha que é pouco, que não vai ser legal. Ou ele olha lá e fala, nossa, 1 hora é muito, não vou. Então, até no YouTube a gente vê isso. Tem Sim, gente que quer vídeo longo, tem gente que quer vídeo curto. Então, vai depender do nosso público. Os meus, eles são sempre variados. Então, tem coisa que tem 5, tem coisa que tem 15, porque depende muito do assunto que eu estou falando. Porque eu sempre foco muito, assim, de qual é o assunto que eu quero tratar e qual que é a premissa que eu quero defender aqui nesse assunto que eu vou falar. Então, o quanto que eu preciso falar para chegar na conclusão? O que eu preciso explicar? Tem coisas que são mais curtas e tem coisas que a gente demora um tempo sim. maior para a gente explicar. Então, por isso que depende, assim, da tua produção, do qual que é o teu objetivo. Mas se a gente está falando de microlearning, então, para qualquer coisa, para vídeo, para áudio, para qualquer formato, tem que ser algo que o tempo que o aluno precisa de interação é de, no máximo, 15 minutos. E que ele precisa ter ali uma solução, né? Não pode ser Uhum. algo que o primeiro passo para algo depois, que acontece, por exemplo, lá na Udemy a gente tem cursos que são 30 minutos, 1 hora, isso não se enquadra. E também quando a gente divide um curso em vários pedaços, ele também não é um microlearning. Na verdade, eles são vários cursos mesmo, né? Cursos não, várias aulas, módulos dentro do curso. Então a gente divide o curso em módulos para tornar agradável. E até uma informação interessante é que dentro de todo esse tempo que a gente acompanha o pessoal estudando no e-learning, a gente identificou que a maioria das pessoas, elas separam ali uma média de 40 minutos para estudar por dia Uhum. no online. Então, por isso que a gente vai ver que muitos módulos, eles têm um tempo ali de 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que leva Uhum. para que a pessoa fica presa naquilo ali. Então, a pessoa vai estudar um módulo, acabou aquele módulo, ela pode parar e voltar só no dia seguinte. Então, geralmente, a gente trabalha com esse tempo desses 40 minutos para a pessoa fazer numa levada só. Mas já a Masterclass, muita gente consegue fazer no mesmo dia. Apesar de ter 2 horas, muita gente Uhum. consegue já terminar ela no mesmo dia. Então, É, eu, é eu, pensar nesse tempo eu aí. consegui fazer, Cris, assim, um feedback que eu queria te dar, porque que eu acho que é bem legal, eu fiz,
Quem está ouvindo aqui e que não conhece, a Masterclass é um curso que a Cris fez de 2 horas e meia, né, Cris? Deu passo a passo, vai me corrigindo se eu estou equivocada, para a gente montar um curso online. E eu fiz o teste, assim, eu peguei um material que eu tinha aqui, que eu queria muito colocar em prática, e eu fui, na verdade, eu fui pausando, Uhum. em alguns momentos eu fui deixando você, fui te ouvindo e fui escrevendo. E eu consegui fazer uma coisa, um curso não tão curtinho assim, mas assim, por exemplo, 6 passos eu consegui escrever. Eu fui escrevendo no papel. Então, o que que é legal? É chegar no final do curso e você falar assim, nossa, isso aqui me ajudou. Acho que travou teu... Pessoal, vocês estão ouvindo? Pessoal, tem alguém ouvindo aqui? Travou? Tá ouvindo? Ah, acho que deu um problema no áudio da Cris. Acho que a Cris deve ter caído a internet. Pessoal, então eu estava comentando aqui sobre esse curso da Cris que ela tem. Oi, Serginho. Só estão me ouvindo? Sim, só estou eu aqui sozinha. A Cris acho que saiu. Esperar ela entrar aqui de novo. Eu estava falando do curso dela, como é interessante quando você consegue fazer o passo a passo. E a Cris tem um checklist também que ela passou, que ela fez. Ó, ela está entrando aqui. Oi, voltei. Oi, Cris. Eu estava falando do teu curso enquanto você estava fora. Internet, né? Eu É. escutei uma parte e aí depois ficou tudo preto aqui e o meu Instagram fechou. Então, eu só vou terminar aqui falando do teu checklist também, que foi bem legal. Que eu consegui fazer todos os passos do teu checklist. E lá no final eu falei, nossa, que sensação boa assim, de ter conseguido colocar alguma coisa em prática. Bem legal. Sim, é esse sentimento que eu gosto de fazer e é muito legal esse teu feedback que diz assim, eu consegui o que eu queria, que era o meu objetivo. Sim. Exatamente esse, é ter essa sensação de que eu realizei algo. E até como você falou com relação à consultoria, eu gosto muito dessa sensação assim de o outro lado realizou, porque não adianta eu só ficar passando informação, passa informação, e a pessoa não produz algo, ela não consegue. Então, o meu objetivo é esse mesmo. Então, é até o que me motiva muito, que me interessa muito nessa parte do ensino, é que cada pessoa vai ter ali o seu jeito de Uhum. entender e o seu jeito de que vai fazer o clique na cabeça. As pessoas não são iguais. Cada um tem o seu jeito. Então, isso é muito, me motiva muito essa coisa de partir para essa busca de como é que eu posso fazer esse clique do outro lado, sabe? Ó, o Serginho está perguntando aqui. Cris, o Sérgio Cardoso é nosso amigão. Ele foi diretor do Sebrae até no ano passado, aqui em Santa Catarina. Ele está assistindo o curso. Serginho, beijão para ti. Ele está perguntando como que pode fazer esse curso. A Cris pode Eu falar melhor, deixei. né? O link está no meu perfil. Então, quem não me segue ainda, quem não acessou meu Instagram ainda, depois pode clicar aqui em cima, lá na bolinha aqui de cima. Quando clicar na minha foto, vai aparecer o link para ir para o meu perfil. E lá no meu perfil tem link para Masterclass, aí tem link para outros materiais também, né, que eu produzo, o e-book, E tem meu essa semana também na minha página da JDO, tem um dia que a gente faz a indicação e eu vou indicar o teu curso, Cris. Até deixei já o link ali com as meninas, porque eu acho que é super interessante, foi super válido para mim. E uma das coisas que eu acho bem interessante, Cris, falar sobre isso também, sabe o que que é? É você se desafiar a colocar em prática aquilo que você conhece. A gente tem tanta gente que está assistindo aqui hoje que eu conheço, a Gi, o Serginho, a Vânia, a Annelise, a doutora Cássia, que a gente fez uma live assim. Quanta gente que a gente conhece, né? Tem as pessoas que conhecem você também, que você conhece, que tem muito conhecimento. E a gente pode Uhum, usar dessa metodologia, que é mais curtinha, para poder colocar em uhum, prática e repassar, porque o conteúdo, o conhecimento, ele tem cada vez mais valor quando a gente consegue compartilhar com o colega, com o amigo, e você sim. vai indicando. Então, por exemplo, o teu curso, quando eu fiz,
que eu achei legal, eu já indiquei para algumas pessoas. Então, eu acho que esse é um movimento do conhecimento também, né? E quando você consegue fazer ele pequenininho, é mais rápido, a gente consegue melhor, né? Sim, muito o que acontece no sentimento, às vezes, quando a gente vai começar a fazer um curso, é que a gente pensa assim que eu preciso falar de tudo que eu sei com relação a esse assunto. E a gente, quando aborda um assunto, vem outro na sua mente e outro. E aí você cada vez vai aumentando mais. Então, até o Overclass era conseguir passar esse sentimento de o que que você quer realizar, né? Como é que você pode enxugar para realizar? Porque se a gente ficar sempre nessa, vou botar mais isso, vou incluir mais isso, vou colocar isso aqui também, a gente Tá não termina o faltando curso isso. nunca, É bem isso. né? Então a É, gente aham. precisa conseguir enxugar ali pensando o que que eu quero ajudar o outro lado, né? Até mesmo na Masterclass, quando a gente está falando de um curso online, imagina a quantidade de coisas que eu poderia ter falado ali também, que eu optei por retirar para colocar o holofote em outras coisas. Então, eu optei por não falar da parte técnica, né? Tem até Uhum, uma parte lá que eu vou atualizar, que é indicando aplicativos, indicando uhum, também, né, materiais, iluminação. Mas, assim, isso vai ser bem somente uma indicação, né? Não vai ser aquela coisa de como é que uhum, você organiza a luz para se iluminar, para ficar bacana, como é que você uhum, edita o áudio. Então, quando a gente pensa no curso, tem tudo isso faz parte. Só que o meu objetivo, ele era o conteúdo, ele era falar sobre conteúdo. Então, a gente, quando vai fazer o curso, a gente tem que ter claro esse objetivo para, de fato, entregar e para o aluno sentir a realização. Porque senão o aluno ele fica ali só consumindo também e não consegue produzir nada. E o E daí ensino, você termina o né? curso e você não consegue pôr em prática. Sim, fica mais um ali que vai para a gaveta, né? Mais algo que você aprendeu Uhum, e que vai ficar guardado só no seu subconsciente, você não vai produzir nada com relação àquilo. Então, uhum. se você consegue ir criando, né, essas partes, e até mesmo quem está começando, quem vai fazer, como você falou, né, quem está criando o seu primeiro curso, partir com essa visão do microlearning, ele vai ajudar muito. Até mesmo se você quiser fazer algo inicialmente gratuito ou com um investimento muito baixo, facilita o outro a te conhecer. E para você também ir Sim. refinando as suas técnicas de ensino, para você ir melhorando o teu jeito, para você ir melhorando qual material que você vai colocar, quais são as melhores formas. Então, ir para esse lado, ele ajuda muito. E se você estiver dentro de uma empresa, você pode usar. Por exemplo, quem é da área de RH pode fazer, pode facilitar muito. Você faz uma apresentação, você faz um treinamento que é um passo a passo, você faz muita coisa, você divide e troca com outras áreas, e aí também é uma forma de você estar praticando, né? Você vai investir o teu Sim, tempo e você vai praticar. Eu lembro que no começo do curso você fala isso assim, o que que você gosta? Né? Você está vendendo o teu tempo, você quer ter mais liberdade. Então, assim, você faz vários questionamentos no início do curso que são muito reflexivos. Você reflete, você fala assim, e uma coisa que me chamou muita atenção, assim, e o que, que você gosta muito que você faria estar de graça, uhum, né? Então, assim, quando você fala de algo que você gosta, que você conhece, também é mais fácil de você colocar no papel. E quando a gente sim, fala de empresa, que você tem uma paixão pelo teu negócio, você também tem facilidade para dizer o que você quer, né? Acho sim. super, super válido isso. Porque até Cris, tem a tela. Ah, que já está encerrando, já está no a gente tempo? está Eu não estou quase no acompanhando aqui. finalzinho. A gente já vai indo pro. É, só para complementar isso que você Uhum. falou, é uma grande verdade, porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento de buscar, eu vou fazer curso do que vai me dar mais dinheiro, eu vou trabalhar onde vai me dar mais dinheiro, mas às vezes, assim, a tua chateação em fazer aquilo vai ser tão grande que não vai compensar aquele dinheiro. Uhum. Ou então, muitas vezes, dependendo até de onde você trabalha, você vai ter um burnout, você vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai gastar todo o seu dinheiro com remédio ou com terapia, e não adiantou nada você ganhar aquele monte de dinheiro. E às vezes o dinheiro feliz, né, o dinheiro que você ganha feliz, ele vale muito mais a pena. Então você ter esse sentimento do que você de fato gosta e vai fazer com prazer, porque quando a gente vai ensinar, a gente tem que estudar muito aquele assunto. Então você tem que gostar muito daquilo para poder se jogar ali Isso. nos livros, em tudo para começar a ensinar. Legal, Cris. Acho que a gente já vai encerrando. Olha só, queria te mostrar a minha listinha, ó.
o Que checklist. legal! Show! Foi muito bom, foi muito bom. Cris, foi um prazer enorme a gente conversar aqui. Foi só um pouquinho, eu sei que você tem muito conhecimento, né? Você tem, a Cássia está falando aqui, verdade, dinheiro feliz vale muito mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito mais de olhar para dentro e falar assim, a gente recuou, a gente está vivendo com bem menos, a gente está dando muito mais valor à família, aos sentimentos, à base, né? Uhum. E são momentos para a gente refletir. Eu já estava conversando com o Serginho, que ele está participando aqui da nossa live, falando assim, eu quero me ocupar, eu quero, né, tudo aquilo que eu conheci, eu quero passar para as pessoas, né? Eu quero passar para frente para Uhum. dar continuidade. Então, é isso que vale. E a gente tem que Exatamente. começar, né, Cris? Começar em algum momento. Talvez não vai ficar tão bom no Sim, primeiro momento, mas no segundo, no terceiro. Então, quando a gente fala de podcast, que é gravar, eu acho que sim, é. se sente melhor. E o que o teu Uhum. público, né? Porque às vezes o teu público ele quer ver a tua cara. Outro público ele pode só ouvir, o outro público ele quer uma apresentação, Sim, né? Então a gente precisa também saber sim. para quem a gente está passando isso e qual é o nosso público. Isso Legal. mesmo. E aí a gente só vai conhecer se a gente começar a fazer, né? Porque até que a Isso, gente comece a fazer, tudo é apenas uma hipótese, é só uma opinião nossa e não é ainda a verdade, né? é verdade. Cris, então eu vou me despedindo aqui, porque daqui a pouco vai, senão a gente corta. Eu quero te agradecer muito, um prazer te conhecer. Fico bem feliz e muito feliz por você ter aceito essa nossa live. Quem sabe a gente faça em um outro momento um bate-papo sobre um outro assunto que você também, né, domina vários, Pode me chamar, que que é velho. acrescentam muito, tenho certeza que acrescenta muito em quem assistiu aqui a nossa live de hoje à noite. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim ou pode mandar mensagem para a Cris, Pode a gente mandar para mim responde, né? também. Eu acho que teve alguém que falou aqui que teve uma pergunta lá que talvez não foi respondida, mas assim, pessoal, pode mandar que a gente responde, Pode mandar que eu né? respondo também. Isso. E quem quiser acompanhar as minhas redes essa semana, eu vou falar sobre microlearning a semana toda nas mídias e vou dar Show. a indicação do curso da Cris. É Tá isso bom, mesmo. Cris? Quem tá me vendo aqui, que ainda não conhece a Janes, que não tá seguindo lá no Instagram, entra lá no Instagram também, clica na bolinha aqui em cima para entrar no perfil dela também, porque tem bastante conteúdo importante lá. Legal. Obrigada, Cris. Uma boa noite, Um pessoal. beijo, Obrigado tchau. pela participação de vocês e até mais. Até uma outra oportunidade. Tchau. Tchau.